Olá, meus amigos e minhas amigas da cidade de Parnamirim. Eu, vereador Pastor Alex, estou aqui mais uma noite, junto com o pastor Sandoval, presidente do Visão Celeste, presidente do Solidariedade, onde nós iniciaremos mais uma live com o tema que traz esclarecimento daquilo que Deus quer que nós exerçamos aqui na cidade de Parnamirim. Primeiro eu quero agradecer, pastor Sandoval, toda a equipe que esteve conosco hoje, prestigiando no nosso encontro aqui no bairro de Bela Parnamirim, um encontro de um sentimento, né, de mudança no Poder Executivo, um encontro de sentimento de continuidade naquele que trabalha, naquele que faz, né, desde 2017, e a população confirmando esse desejo, né, através da participação. Quero agradecer de coração a todo o bairro de Bela Parnamirim, que nos recebeu muito bem, o bairro de Bela Parnamirim que eu moro há 7 anos, desde 2013, onde hoje tivemos aqui caminhando e com carreata também, junto com a nossa futura prefeita, professora Nilda, onde esteve presente conosco, não pôde ficar até o fim porque já tinha uma agenda. Agradecer a todos os envolvidos, Marcos Ronald, pastor Elias, pastor Danilo, as meninas Bárbara, Benedito, todas as pessoas envolvidas, Lucas, né, a todos os que entram de frente nessa luta, que estão no campo de batalha, a todos aqueles que estão nos bastidores, como Jefferson, todos os da mídias, como César, e todos os envolvidos. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas todos que participaram conosco e toda a população que aderiu a essa nossa caminhada de hoje, essa nossa carreata, e dizer o seguinte, gente, o tema de hoje que nós iremos tratar, ele fala de justiça. E esse tema de justiça, eu quero iniciar fazendo uma menção bíblica aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quero frisar que o tema de hoje vai falar de justiça. Justiça, ele é um tema muito importante. Com certeza, nós teremos muito que falar sobre justiça para a população da nossa cidade. E no livro de Mateus fala que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, mas agir com justiça. E agir com justiça na política, pastor Sandoval, é lutar para que a população ela tenha, que inclusive foi o tema de sua campanha como deputado federal, pastor Sandoval, como candidato a deputado federal, que foi justiça social e igualdade para todos. Justiça social e igualdade para todos na política é baseado no que a Bíblia diz, que nós devemos lutar por justiça para a população. Gente, vamos falar de Parnamirim. Hoje nós estivemos caminhando no bairro de Bela Parnamirim, tão conhecido como Bela Vista. Pastor Sandoval, já entrando nesse tema, o senhor, né, que já tem aqui 25 anos, 26 anos de Parnamirim, o senhor acredita que há justiça do Poder Executivo para os bairros periféricos, já que o senhor caminhou hoje conosco aqui em Bela Vista? Boa noite, pastor Sandoval. Primeiramente, boa noite, pastor Alex, boa noite aos internautas. Quero desejar a todos que seja uma live na vontade do Senhor, na sabedoria do alto, que não sejam respostas e perguntas elaboradas pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, porque a palavra diz em Isaías, 55, versos 5, 6 e aí por diante, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Muitas vezes nós falamos de nós mesmos e queremos falar que está certo. Nada que não venha de Deus não é certo. Mesmo que as palavras pareçam certas, naquele momento não é certo. Há um tempo, para tudo aqui na Terra, há um tempo de Deus. Quando falamos algo de Deus, algo que vem de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra se cumpre, começa-se pelas profecias, as palavras elas se cumprem. E esperamos, rogamos a Deus nesse início de live, que não falamos nada que seja da nossa vontade, mas tudo aquilo que seja da vontade de Deus para a nossa cidade de Parnamirim. O foco é o próximo. O foco é o sofrimento do povo da nossa cidade. É lógico, pastor Alex, que o senhor fez essa pergunta e que não só o bairro Bela Parnamirim, como os outros bairros
em todas as cidades do Brasil, elas sofrem essa desigualdade social, que já é uma dádiva do sistema, já é um propósito do sistema, que é isso que eles têm que criar, miséria, porque o resultado da miséria vai ser os miseráveis. E aí? Ninguém toca nos políticos. Os políticos fazem tudo que não presta. Eu acredito que eu coloquei nas redes sociais, no Face, uma reportagem de uma mãe que a polícia tinha matado o filho porque estava no submundo das drogas e mal acompanhado. E como é que se diz? E a polícia foi lá, né, e pegou os caras roubando e etc. E matou o filho dessa mulher. E o repórter estava perguntando se ela condenava os policiais. E ela disse, eu perdoo eles, porque não foram eles que mataram. Quem matou o meu filho foi aquele que bate nas suas costas de 4 em 4 anos. Isso a mulher dizendo, acho que você viu o vídeo, né? Sim, sim. É aquele que bate nas suas costas de 4 em 4 anos. É o político que tirou o direito à vida do meu filho, que tirou todos os direitos que o meu filho tinha, que, um exemplo agora nosso, que ele podia ter nascido com o dom de ser médico e agora está sendo destruído, morto, porque ele estava fazendo algo errado. Quando a gente não dá a oportunidade àquela pessoa de fazer o bem que ela tem como dom, como a parábola dos talentos, quando não damos a ela o direito dela desenvolver o seu talento, o seu dom, nós destruímos a vida. Hoje nós vamos ver isso na live, e eu gostaria que você, internauta, ficasse bem atento a perguntar, a participar, a dizer o que você acha dessas lives, porque nós vamos passar esses 15 dias, cada dia um tema diferente, mas esses temas estão ligados um ao outro e é um propósito de Deus, para que possamos transformar essa cidade de Parnamirim e as pessoas elas recebam, assim como Paulo disse lá em Coríntios 2, verso 16, a parte B, nós temos a mente de Cristo. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensou, é agir como Cristo agiu, e Jesus disse, eu dei a vida pelos meus, para que vocês vão e façam o mesmo que eu fiz. Então, essa justiça, ela já começa por aí. Como o senhor disse, a desigualdade social já é uma injustiça, e se nós vamos falar hoje do tema justiça, nós vamos falar da injustiça também. E eu vou, pastor Alex, dar início aqui com um versículo de Provérbios de Salomão 14:34, que diz, quando o justo governa, engrandece a nação, mas quando os ímpios governam, os injustos governam, que é os ímpios, é uma vergonha para o povo. Eu tenho falado sempre, eu vou dar um exemplo agora, começar, pastor Alex, o senhor pode entrar a hora que quiser falar, fazer a pergunta, agradecer os internautas que estão entrando, eles são a razão da nossa live, de cada live, e é para eles que nós fazemos essa live, não adiantaria se eles também não participarem, não dizer o que estão recebendo, porque o intuito de levar essas palavras, esses textos, é levar o evangelho da verdade, do reino de Deus, evangelho das boas novas, das boas notícias. Isso independente de uma religiosidade, de uma placa de igreja, nós queremos construir o futuro de uma nação que perderam o sonho e que perderam as esperanças e que acha que agora não vai mais existir políticos bons, e o sentimento às vezes tem destruído cada dia mais a mente. Eu vou começar falando de justiça, desse versículo, que diz que quando o justo governa, engrandece a nação, mas quando o ímpio governa, é uma vergonha para o nosso povo, é uma vergonha, né? Roubarem dinheiro da nação, tirar mais de 3 bilhões do fundo partidário para devolver o povo aos partidos, para os partidos comprar os votos, isso é uma vergonha. O Solidariedade, presta bem atenção, vou dar um exemplo de justiça. O Solidariedade tem hoje 26 candidatos a vereadores, entre mulheres e homens. No caso, 8 mulheres e 18 homens, 26. Mas, presta bem atenção, 26 candidatos, e desses candidatos, tem alguns que talvez não estejam sendo justos com os outros candidatos. E é muito difícil entender, muito difícil entender
quem são os espertos, mas sei que não há nada encoberto que não seja revelado. Isso que eu quero dizer para vocês é um exemplo. Que, na realidade, nós trabalhamos mais de 3 anos para, no caso, formar essa anonimata do Solidariedade. Levamos esse tempo discipulando pessoas, seres humanos, discipulando os seres humanos, no que é o governo de justiça social e igualdade para todos nos serviços públicos. E o senhor participou de todos os discipulados, que era uma terça-feira, e o intuito seria a organização do segmento de cada bairro, justamente para acabar com essa injustiça da política, e o intuito era ter pré-candidatos, naquela época pré-candidatos a vereadores, futuros pré-candidatos a vereadores, preparados na doutrina de Deus, do amor ao próximo, de ser justo e amor ao próximo. Porque quando a gente fala uma política de justiça, a gente não fala uma política dos homens, a gente fala uma política do reino. Jesus nos ensinou no Pai Nosso, como eu disse na live de ontem, a orarmos o Pai Nosso e a pedirmos as coisas boas do céu quando pedimos: venha a nós o vosso reino, para que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a vontade de Deus é que a gente implante esse governo de justiça, a organização do segmento de cada bairro, o voto distrital por conscientização, para que cada casa, vamos dar um exemplo, que cada bairro é uma casa. A cidade é um condomínio e cada bairro é uma casa. Cada casa ela tem que ter uma liderança. Então, cada bairro tem que ter uma liderança constituída na política. Ou seja, por quê? Porque a política é a maior arma de ferramenta de uma nação. E para que o executivo ele possa executar as leis, é preciso que o legislativo ele aprove as leis, ou ele elabore projetos, citações, requerimentos e etc., para serem aprovadas pelos nobres vereadores, e assim possa ser executado os serviços públicos. E quando nós elegemos vereadores distrital em cada bairro, isso facilita a vida de tudo. Por quê? Porque o bairro ele vai se desenvolver. Vocês vão experimentar isso quando acontecer o voto distrital por conscientização em Parnamirim, que nós vamos ter uma cidade totalmente que as pessoas vão lastimar. Meu Deus, como a gente perdeu tempo, como a gente passou talvez centenas de anos sofrendo com a política da desigualdade social, com os nossos filhos morrendo no submundo do crime. Será que isso não é uma injustiça? Porque nós abrimos os olhos e agora conseguimos enxergar, pastor Samuel, o que Deus tem usado o Senhor para falar desses discipulados. E foi isso que nós, desde o início, trabalhamos. E, infelizmente, alguns ainda desviaram do foco. Foi assim com Jesus, que alguns abandonaram Jesus. E teve, talvez, alguns desses candidatos que não entenderam que a gente tem que ser um. E isso aconteceu uma injustiça com os outros candidatos. Será que é bom para os candidatos que trabalharam tanto, que hoje são unidade aqui, que não tem estrutura, que não tem estrutura da máquina do povo, do dinheiro do povo, que não tem estrutura do gestor hoje, os outros candidatos, e no meio desses candidatos ter alguns candidatos que tenham estrutura do poder público ou estrutura do dinheiro do povo? Como é que vai ficar esses outros 24 candidatos? Como é que vai ficar? Não seria uma injustiça eu me destacar no meio, sendo esperto, e os outros, como é que se diz? E os outros não seriam injustiçados? O senhor concorda comigo isso? Você, internauta, concorda comigo isso? E é isso que nos deixa, como se diz, triste. É isso que nos deixa triste, mas com sentimentos de que existe a justiça de Deus, que nós cremos na justiça de Deus. E eu tenho visto alguns candidatos que são justos vir a mim cobrar isso. Cobrar de mim, pastor, será que é justiça? A gente está aí se matando, correndo, levantando a bandeira da nossa futura prefeita, etc. E pessoas que estão no mesmo partido, elas estão recebendo estrutura de campanha? Isso é justiça? Claro que não, caro internauta. Claro que não, pastor Alex. Claro que não. E para falarmos da justiça dos outros, precisamos começar da justiça de casa, não é verdade? Precisamos ser justos com nós mesmos. Então, é esse exemplo, o primeiro exemplo que eu dou de justiça na política. O segundo exemplo, pastor Alex, vamos falar agora dos nossos direitos. Será que é justo? Sim, pode falar, pastor. Antes do senhor falar do segundo exemplo, como já faz 15 minutos de live, eu não falei o nome de ninguém, eu queria dar uma passadinha aqui para me registrar.
todos os internautas que já entraram aqui pelo Face e pelo Instagram. Nós estamos com 15 minutos nesse momento exatamente de live. Eu quero agradecer aqui a presença pelo Facebook do pastor Elias Augusto, lá de Monte Castelo, Rodney Araújo, aqui do bairro de Bela Parnamirim, Vânia Clementino, lá de Passagem de Areia, o Wendel Max Santana, lá de São José do Mipibu, que é conhecido como... Não é o nome dele? Agora me deu um branco, que era zagueiro do Visão Celeste, pastor lá de São José. Bem, isso mesmo. Alexandre Oliveira, Ana Cristina dos Santos, lá de Monte Castelo, Maurício Santana, assessor do nosso amigo, o candidato a vereador Dilmar Pereira, César Holanda, que daqui a pouco tem uma pergunta que eu vou responder. Alguém está dizendo que seu áudio está mudo, alguém está dizendo, né? Tá sem áudio? De novo? Instagram, Bené. É no Instagram ou no Face? Quem mandou essa mensagem, fala aí se é no Instagram ou no texto. Pelo Instagram, tá mudo novamente. Então eu vou retirar, né? Vamos dar a saída. Continuando aqui, Elson Estevam, também aqui nos parabenizando pela live. Ainda está mudo o áudio pelo Instagram, pessoal? Se tiver, eu vou ter que sair pelo Instagram e volto novamente. Talvez se a gente teve um problemazinho essa semana. Tá sem áudio ainda pelo Instagram. Eu vou sair pelo Instagram, gente. Daqui a pouco a gente volta. A gente tá pelo Facebook. Em cima dessas perguntas, pastor Sandoval, eu quero fazer uma pergunta aqui. Antes do senhor passar para o segundo ponto, o senhor estava falando sobre a questão de... solidariedade, né? Injustiça de companheiros de partido, que eu concordo, né? Que tem algumas pessoas que olham para o seu ego pessoal e eles não pensam no coletivo. E isso a gente enfrenta, né, em todos os grupos, seja político, seja na vida, família, em tudo existe esses procedimentos, e a Bíblia diz que a gente só colhe o que a gente planta, então é importante a gente colocar tudo na presença de Deus e Deus fará justiça. Mas em cima dessa primeira pauta, pastor Sandoval, eu queria saber o seguinte. Tem uma pergunta aqui, que é assim, falando de justiça, olhando para a cidade de Parnamirim, uma cidade que é constituída por um poder executivo, um poder legislativo, pastor Sandoval. Poderes que são eleitos pela população para o representar e representar bem. Agir com justiça, social e igualdade. Aqui na cidade de Parnamirim, nós temos o poder executivo, que ele tem a máquina pública nas suas mãos, ou seja, ele tem a gerência de toda a estrutura da prefeitura para fazer o bem ou fazer o mal, fazer o certo ou fazer o errado. Essa primeira pergunta é o seguinte: é justiça termos vários cargos de pessoas fora da cidade de Parnamirim, pastor Sandoval? É justiça o gestor municipal usar a prefeitura, que é da cidade de Parnamirim, que os empregos deveriam ser para a cidade de Parnamirim, direcionar esses empregos para as pessoas que não moram em Parnamirim para exercer esses cargos e funções. Tendo em vista que algumas das vezes o gestor não, porque os profissionais são melhores. Mas vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas. Secretaria de Assistência Social. Quem sabe quem é o secretário de Assistência Social hoje do município de Parnamirim? Outro, nós tínhamos um secretário que... Ele era o secretário que, inclusive, eu, né, considero uma pessoa legal, sempre nos recebeu muito bem. O secretário de... Ele era secretário de quem, meu Deus? Deixa eu lembrar aqui para mim não dizer errado. Do Gabinete Civil. Esses dois secretários, eles não são da cidade de Parnamirim. Eu acredito que a maioria da população não sabe. O secretário do Gabinete Civil, inclusive, hoje ele é candidato a vereador, apadrinhado pelo gestor municipal, ou seja, é aquele candidato preferido, que não é da cidade de Parnamirim, que ganha um salário em torno de 12 mil, menos os descontos, ficam quase 10 mil reais, de jetões. Só no ano de 2019, recebeu 200 mil reais, só de jetões. Não, deixa eu ver, durante os 4 anos, me perdoe. Durante os 4 anos, recebeu uma quantia de jetões de 200 mil reais, um secretário que não é morador da cidade de Parnamirim, que agora é candidato a vereador e que tem apadrinhamento do prefeito municipal de Parnamirim. E o outro é um secretário da Assistência Social, que hoje ocupa essa pasta,
que é o ex-deputado estadual Jacó Jacome, que ocupa um espaço que poderia ser de um cidadão parnamirinense, de um formado na área da cidade de Parnamirinense, que hoje ocupa um espaço que também é um salário de 12 mil, menos os descontos ficam quase 10 mil reais. Pastor Sandoval, eu deixo essa pergunta. Isso é justiça para a população de Parnamirim? Inclusive, passando os números exatos para o senhor falar agora, pastor, o secretário do Gabinete Civil, que é candidato a vereador, recebeu 230.555 reais de jetões durante todos os 4 anos, né, quase 4 anos, que ocupou a chefia do Gabinete Civil. Eu não estou falando do profissional, que inclusive é um grande profissional, uma pessoa que sempre nos atendeu muito bem. Eu estou falando da justiça divina. Tirar uma vaga dessa de uma pessoa da cidade de Parnamirim e dar para uma pessoa que não é de Parnamirim e outro secretário. Eu dei só 2 exemplos, secretário do Gabinete Civil e secretário de Assistência Social. Pastor Sandoval, com a palavra. Pastor Alex, eu sempre falo uma coisa. Os nossos temas que nós falamos de conscientização e hoje justiça, esses 16 temas que nós vamos trabalhar, 16 lives, cada um deles ele vai mostrando a essência de um para com o outro. Para se fazer justiça, é preciso, para a população, ela fazer justiça, é preciso que ela esteja conscientizada. Ontem, o tema de ontem foi conscientização. Ontem nós conscientizamos a população de Parnamirim o porquê de não votar mais nesse sistema político, que não é só para a cidade de Parnamirim. Hoje está sendo Parnamirim a cidade modelo, escolhida para se conscientizar. Mas que amanhã serão outras cidades. Isso, num contexto todo, para se fazermos deputado estadual, federal, senadores, governadores, e etc., que tenham dom e não sejam, como é que se diz, profissionais da política, mas sim que tenham dons. Preste atenção. Para se falar dessa justiça, nós precisamos ser conscientizados. A população hoje está sendo, podem fazer já justiça, porque elas foram conscientizadas. E você falando que a administração de Parnamirim hoje tem, um exemplo, 2 secretários que não são da cidade. E quantos mil cargos que, como é que se diz, que fazem parte, no contexto de todas as secretarias de Parnamirim, que são de fora de Natal. Vários cargos que são de fora de Natal, que trazem para, como é que se diz, para tirar a vaga daqueles que são de Parnamirim. Isso não é justiça. Isso é injustiça. Mas eles votam em Parnamirim. Antes não votava, depois que ganharam o carro começaram a votar. Sim, é injustiça, é crime fazer isso, só que, na realidade, como é que se diz? Como é os poderosos, isso não sofre dano algum. Se fosse o pobre, entendeu? Aí a justiça seria feita. Então, preste atenção. O que o senhor me perguntou é de partir o coração. Agora, faltava a população estar conscientizada. Faltava a população entender o que é a política e a politicagem. A política é a maior ferramenta de transformação de uma nação. Mas a politicagem é um sistema com o propósito de matar, roubar e destruir a população. Mesmo sem querer. Não vamos dizer aqui com tal político, que ele está sendo usado por isso. Que ele tem culpa disso totalmente. Não, foi dado legalidade ao inimigo dentro do sistema, não se orou a Deus, não se discipulou pela palavra de Deus, não uniu o que a Bíblia diz que o corpo sem o espírito está morto. Quando em Tiago 2,26 diz, assim como a fé sem as obras é morta, assim também o corpo sem o espírito é morto. Ou seja, a política sem Deus é morta. Por quê? Porque funciona a sabedoria diabólica. Os corruptos, eles não se corrompem simplesmente porque eles querem. Eles se corrompem porque por trás dele, na legalidade que eles deram, da ganância, vem o inimigo que corrompe o coração. Se você olhar Romanos 1,23, quando o homem entregou a chave do poder do mundo a Satanás, a Bíblia diz lá em Romanos 1,23, e mudaram a glória do Deus, do incorruptível, para a imagem de homem que se corrompem.
Então, todo homem hoje é corrompido. Lógico, aqueles que não têm a mente de Cristo se corrompem. Não tem, quando entram no sistema. Em Romanos, para deixar bem claro que, às vezes, as próprias pessoas que estão fazendo mal, elas podem ser justificadas por Deus? Pode, porque às vezes se tornam inocentes. Vamos dar um exemplo. Romanos 7,15, diz: o bem que eu quero fazer e não faço, entendeu? Mas o mal que eu não quero fazer e eu faço. Então, se não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero fazer eu faço, já não sou eu mais que faço, mas o diabo que habita em mim. Quando as pessoas estão nessa situação, numa política, é o inimigo por trás. Ela deu só legalidade. Ela já é gananciosa. Ela deu uma legalidade e o inimigo entrou para formar esse grande sistema político que funciona no Brasil, que escravizou toda a população brasileira, pastor. Isso é uma injustiça. E lá em Mateus, lá no Evangelho de Mateus 5, 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E lá em 1 João 3,10 diz: nisto são manifestos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não praticar a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então, praticar a justiça é o que diz em Mateus 6,33. Buscar em primeiro o reino de Deus. Como? Fazendo justiça, amando o seu próximo. Fazer justiça é amar o seu próximo. E essas pessoas que estão no poder, elas não fazem justiça porque elas não têm a mente de Cristo, a sabedoria do alto para fazer o bem. Lógico, você vai dizer, aí o senhor é melhor do que alguém? Não sou melhor do que ninguém. Nós todos temos, como é que se diz? Todos somos pecadores. Mas Deus, aqueles que abrem o coração no seu dom, que busca Deus no seu dom, Deus abre o coração, bota nele a sua palavra, porque é ele quem faz as obras. Não sou eu, não é você, líder religioso. Quem faz as obras é Deus. E isso é chamado justiça. Entendeu? Não é que nós somos melhores do que alguém. Você tem alguma coisa mais a perguntar? Aqui no Instagram, eu quero agradecer a participação de Ildécia Márcia, do bairro de Bela Vista, Raíssa Nunes, de Santa Teresa, Janaína Santos, Cleo Silva, do bairro de Bela Parnamirim, Andrete, que entrou aqui, deixa eu ver, Ieda Pereira, Sertanejo Lanches, né? Meu amigo Joilson, lá do bairro, né, de Nova Parnamirim, também meu cliente lá do Ceasa, proprietário do restaurante Come lá Tomar um cafezinho. No Via Direta. Maria Vitória, Pastor Alessandro, lá de Nova Parnamirim, Adriano Victor, Maria Vitória, Edilene, Fátima, Diego Rodrigues, Marcones lá de Nova Esperança, J. França, Emanuel, vários que entraram aqui pelo Instagram, aqueles que ainda não entraram, entrem aí, participem conosco da nossa live, venham fazer perguntas. Olha só, gente, temos várias pessoas já participando aqui no nosso chat. Olha, se tem alguém que fez alguma pergunta aí para a gente atender essas pessoas bem, né? Claro. Que sejam todos bem-vindos, um abração a todos vocês. É o seguinte, Rodrigo Deise também dizendo, boa noite, meu vereador, tal, a caminhada foi show, vamos para cima, vamos sim. Rodney, né, está aqui, Rodney fez uma pergunta, deixa eu ver. Quais os planos para 2021 sobre um dos bairros esquecido pelo atual prefeito, Bela Vista 2? Na verdade, Rodney, essa questão do bairro de Bela Parnamirim aqui, ela depende muito justamente de um gestor que tenha visibilidade para a nossa comunidade, né, do bairro de Bela Vista, porque isso depende de uma junção das forças dos poderes executivo e legislativo, para que a gente possa, né, levar essa batalha para a Assembleia, como a gente tentou levar, mas tinha que ter o apoio da gestão municipal, apoio do governo do Estado. Eu acredito, sim, que com a nossa futura prefeita, a professora Nilda, a gente vai conseguir solucionar esse problema e Parnamirim ganhar mais Bela Parnamirim ganhar mais território para a cidade de Parnamirim. Tem uma pergunta aqui de um cara que eu quero dizer que o nome dele é César Holanda, médico aqui da cidade de Parnamirim, que hoje
ele é cargo comissionado da gestão municipal. E ele faz uma pergunta, a gente assim, acha um absurdo tentar sustentar uma oposição usando a palavra de Deus. Olha só, eu quero dizer para os nossos telespectadores e ouvintes que essa nossa live é uma live onde nós estamos esclarecendo alguns assuntos, debatendo algum tema que tudo está ligado, sim, à palavra de Deus. E o tema de hoje é falando sobre justiça. E aqui, quem me faz essa pergunta e nos faz essa pergunta é um morador da cidade de Parnamirim, médico, mas que está ligado à gestão municipal, onde tem um cargo, né, na gestão municipal, e ele está dizendo que é um absurdo sustentar a oposição usando a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para o médico e doutor, né, que também é evangélico, carrega esse título, que na Bíblia fala dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus são aquelas pessoas que elas defendem os seus próprios interesses, onde Jesus Cristo chegou a dizer, em algumas ocasiões, que os escribas e fariseus, eles com o mosquito engolem um camelo. O que significa isso? Ele não consegue enxergar, né, a verdade porque ele está pensando nos seus interesses próprios. O nobre colega, médico e doutor aqui da cidade, ele está falando isso porque ele faz parte do sistema que foi e deu um amparo financeiro para a sua vida e para a sua rentabilidade. Então, ele não está preocupado com os bairros de Parnamirim. No tocante, vamos dar exemplo, médico e doutor, ele faz parte da saúde, né, de nossa cidade. Inclusive, ele tem consultório particular. Mas o doutor, ele sabe que a saúde de Parnamirim, ela é um caos. E trazendo para o tema de hoje, doutor César Holanda, é uma injustiça o que o prefeito de nossa cidade, que tanto Vossa Excelência tem defendido nas redes sociais, que antes não era assim, mas depois que Vossa Excelência foi nomeado lá, né, e hoje está recebendo um valor na prefeitura, se tornou como alguns que, quando são nomeados, passam a ter uma defesa. Mas eu quero deixar aqui claro que o vereador Pastor Alex, o Pastor Sandoval, nunca foi nomeado, nem em gestão passada, nem nessa, e por isso que nós temos a liberdade de dizer a verdade às pessoas com transparência, porque o vereador Pastor Alex nunca teve cargo na gestão passada, nunca teve cargo nessa, Pastor Sandoval da mesma forma. Concorda, Pastor Sandoval? Concordo, pastor. Eu vou dar uma resposta a ele para que os internautas exaltem o nome de Deus. Esse é um dos escribas e fariseu, do qual Jesus estava com os discípulos, e os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, por que o Senhor, para nós, o Senhor fala abertamente a tua palavra, os mistérios? E para eles, o Senhor fala por parábola, porque Jesus falava por parábola, para estas pessoas. E os discípulos ficaram incomodados e perguntaram para Jesus, por que para nós o Senhor fala abertamente, para eles o Senhor fala por parábola? E Jesus olhou para ele e disse, porque somente a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não, para que eles vendo não vejam, entendeu? E ouvindo não entendam e desçam para o coração e eles se salvem. A planta que meu pai plantou, essa merece ser arrancada. Então, o que acontece? A planta que meu pai não plantou, a semente que ele não semeou, entendeu? Merece ser arrancada. Essas pessoas são as mesmas da época que crucificaram Jesus. Elas são religiosos, elas não são cristãos. Usar a palavra Cristo é dar a sua vida. Ele conhece o nosso trabalho e ele nega, como os fariseus conheciam Jesus, faziam suas obras. Eles estão aí, um exemplo, se trocando, se vendendo, se negociando, para, quando está no lugarzinho dele forrado, né, recebendo as coisas que eles queriam, que é só isso, quando ele falava tal, metia o pau na gestão, era porque ele queria se encostar em alguma coisa, ser beneficiado, porque ele viu que outros secretários e outras pessoas que metiam a pua, como diz o ditado, falava mal do gestor, receberam o cargo, se calaram e foram falar bem. A mesma coisa ele disse, então eu vou falar também, porque daqui a pouco vem uma sobrinha para mim e eu abraço e vou agora atacar pessoas de Deus. Olha, esse é o primeiro ponto. Espero que o internauta diga, muito bem, é bom a gente ficar calado em certos momentos, mas eu acho que o cargo deve ter valido isso. Uma segunda coisa veja só, no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, ele ensinou a política. Depois, seu doutor, que de doutor não tem nada, jamais entenderia de que Deus ele é o maior ser político do mundo. Então, o cara está dizendo que Deus não é Deus.
Porque Deus é rei dos reis. Quando você fala de um rei, você fala de política, de poder. A política é o poder, não é verdade? O poder é uma arte de transformar, de desenvolver e etc. Então, a política é a ferramenta de transformação de uma nação. E esse indivíduo, ele não sabe, mas o que ele quer, porque ele está se sentindo mal. Às vezes, o inimigo, quando ele vê Deus falar, ele fica acomodado com isso. E a gente, até me perdoa, internauta, que a gente deixa isso para lá e vamos falar do tema. Vamos falar agora dos nossos direitos. Será que é justo o senhor gestor gastar o nosso dinheiro para eleger os apadrinhados políticos dele? Será que isso é justiça? É pegar um punhado de candidatos que nunca foram vereadores, como o senhor falou, um deles, e botar debaixo do braço, com a máquina pública, dando condições, levando patrol para limpar os bairros, usando todas as estruturas da secretaria para eleger esses candidatos. E faltou atender os vereadores, como o seu caso, das 8 reivindicações lá de Bela Parnamirim. Será que isso é justiça, internauta? O povo não pode continuar sendo cego de forma nenhuma. O povo tem que abrir os olhos e dizer um basta. Porque eu não estou aqui como político, eu não estou falando aqui como candidato a nada. Eu estou falando aqui como cidadão livre, que nunca foi pesado, que nunca foi preso a político. Ele podia até responder, sim, ajudei o Visão Celeste. Ajudou, sim. Você não ajudou. Está aqui, eu estou com a camisa que tem o símbolo da prefeitura. Isso seria patrocínio. Só que um patrocínio de 13 mil o ano todo não seria também patrocínio. Não é verdade? Então, nem isso ele pode dizer. Agora, eu posso dizer, a gente, eu, pastor Alex, e nem ninguém, nós nunca fomos presos a político nenhum, a cargos político nenhum. Certo? Nós vamos solicitar, sempre fomos à prefeitura solicitar algo para a população. Isso é um direito, esse é o papel do vereador e é o papel de qualquer cidadão. Nós temos um projeto para solicitar isso dos órgãos públicos. Mas, infelizmente, eles só querem fazer quando você está acompanhando o jogo político dele. Que isso a justiça não vê. Que isso a justiça não vê. Porque eu acho que as leis, não tenho certeza que a lei é feita somente para punir o menor. Só para punir o menor. O maior nunca é. E nem é entendido pela justiça de que maior do que a lei é a justiça. E às vezes eles não fazem justiça. Pastor, tem duas então vejam só. Certo. Se eu terminar, termina essa parte que aí eu... Será que, certo, e os outros, olha, preste atenção, será que é justo o gestor gastar o nosso dinheiro para eleger apadrinhados dele e os outros, coitados, candidatos, servirem apenas de escada para os apadrinhados dele, subirem e os outros passarem a vida inteira sofrendo de noite ser abandonado por 4 anos novamente? E quando chegar outra, essas mesmas pessoas ainda aceitarem estar do lado, isso é cegueira e é injustiça também. Uma outra coisa será que é justiça as UBS funcionar somente até 16 horas, o povo ir por leito dos hospitais, corredores de hospitais, morrer nos corredores dos hospitais por falta de atendimento médico, outros que chegam de urgência lá, morre ali se for um infarto, se for uma pressão alta de repente, morre ali na fila, porque o médico está lá dentro atendendo uma pessoa de doença normal, algo que podia ter sido tratado nas UBS, pelo clínico geral, se for criança, pelo pediatra, e muitos morrem. Não deu tempo, chegou ao atendimento porque o médico estava atendendo outra pessoa de uma doença normal, que daria para ser tratado nas UBS. Mas é o propósito do sistema, roubar, matar e destruir. É isso que eu quero que a população de Parnamirim abra os olhos para que essa cidade seja um alicerce para um governo de justiça, onde tenham pessoas preparadas, pessoas que gostam, pessoas que amam, pessoas que fazem assim, como eu vi nas 2 carreatas da professora Nilda, pessoas que vão de graça, sem receber dinheiro. Porque a gente sabe que o do sistema não vai em ninguém sem receber dinheiro. Ou cargos que são escravos do sistema para, no período da campanha, pedir aqueles votos, ou tem que ir mesmo, ou então são pagos. E isso não é liberdade, e isso não é justiça. Amém? Pode falar, pastor.
Aqui, quando falou de saúde, entrou um grande entendedor da saúde aqui, nosso amigo, que também é candidato a vereador pelo Partido de Solidariedade, deixa eu ver onde é que está aqui, Dilmar Pereira. Quero mandar um abraço aqui pelo Facebook para a Joelma Souza, lá do Planalto também, que entrou pelo Facebook, minha amiga Joelma. Aí é o seguinte, Dilmar Pereira diz assim, já que o médico doutor, né, que hoje recebe um bom salário na prefeitura, está defendendo a gestão, que tem toda a razão humana, mas que com Deus não tem nada. E a saúde bucal de Parnamirim está um desastre, ou seja, Dilmar responde, né, para o médico, que é médico, né, dentista, que a saúde bucal de Parnamirim está um desastre. Inclusive, a odontologia do município, ela deixa a desejar de muito tempo, não está atendendo há muito tempo. O atendimento de médicos dentistas nas UBS estão suspensos já de tantos meses por causa da pandemia. Agora, é interessante que publicamente não pode atender por causa da pandemia, mas os consultórios particulares podem. Então, eu não sei se a pandemia só pega o pobre e o rico, não, né? Então, valeu, Edilmar. Tem outra pergunta aqui, que eu vou colocar aqui. Eu quero aqui no Instagram agradecer a presença de Bárbara Sayonara, que entrou, Renata Cruz, que entrou, Rogério Gugério, que entrou, e nós falamos de apadrinhamentos políticos, né, aqui em Parnamirim, e Raíssa Nunes me perguntou assim, pastor, a gente continua já. Raíssa me perguntou aqui pelo Instagram, a religião foi decisiva para que o senhor apoiasse a professora Nilda? Raíssa, não religião, porque nós somos orientados pelo propósito de Deus. Deus nos deu a direção de qual seria a melhor opção, e professora Nilda é a melhor opção. Por quê? Porque professora Nilda é parlamentar no legislativo como eu. Então, como legisladores, nós não temos a função de executar. E a função de execução do gestor municipal é praticamente uma negação em quase todos os setores de Parnamirim. Então, se você teve uma oportunidade de 4 anos fazer um bom trabalho e não fez, então você tem que dar o lugar para outra. Então, professora Nilda foi a escolha, né, direcionada por Deus, que hoje é a pessoa mais preparada para administrar Parnamirim. Renata Cruz faz uma pergunta assim, apadrinhados, estão falando de Volney, Léo Lima, Diogo Rodrigues, o artista do Tiago Fernandes e quem mais? Assim, nós estamos falando, Renata Cruz, justamente, o tema de hoje fala-se de justiça. E na política existem muitas injustiças, e uma das injustiças é justamente o gestor que gravou em 2017 que não usaria a prefeitura para fazer politicagem, e tem feito politicagem dentro da sua base governista, onde ele pegou alguns e fez esse apadrinhamento, e os outros vão ser somente batedores de esteira para eleger os seus apadrinhados. Inclusive aqui, nós falamos, Renata, que, né, tem um candidato a vereador que ocupou o gabinete civil, que recebeu 230 mil e alguns reais só de jetões durante esses 3 anos e pouco. É uma desigualdade muito grande de quem vai competir com alguém que recebeu 230 mil de jetões, né, para disputar as eleições. Então, em cima desse tema de hoje, nós estamos falando de justiça, e o que não prevalece na gestão municipal é justiça com a população de Parnamirim em vários setores. Pastor Sandoval, tem mais alguma parte? Vá falando aqui. Sim, com certeza. Antes de passar para o senhor, pastor, tem Elson Estevam disse aqui no Facebook, faz 1 ano e 3 meses que eu estou esperando por um procedimento vascular nas pernas, mas disseram que o município ainda não disponibiliza. É brincadeira, né? Olha, quando eu coloquei essa pergunta, uma outra coisa será que é justiça as UBS funcionar até às 16 horas? É uma pergunta que o internauta gostaria que eles colocassem. Será que nós que pagamos impostos, nós que temos nossas necessidades, nossos direitos aos serviços públicos, devemos assistir e balançar a cabeça ou apoiar as UBS só funcionar até às 16 horas? Fica uma indagação. Vocês conhecem o que é o sistema e, às vezes, o próprio político não sabe o mal que está fazendo? Porque os hospitais, a unidade hospitalar, ele atende emergência e urgência. As pessoas que adoecem, elas teriam que passar nas UBS para fazer uma triagem. Se ela necessita de urgência ou emergência, ela vai encaminhada pela UBS
para uma urgência ou uma emergência. Se é apenas doenças normais, ela será atendida nas UBS, tomar um soro, como é que se diz? Uma diarreia, uma dor de cabeça, essas doenças normais seriam atendidas, diagnosticadas e atendidas nas UBS. Então, o que acontece? Por que não funciona? Porque nem elas sabem que fecha 16 horas que é para o povo morrer, porque o povo indo para o hospital, está aí o hospital Dioclésio Marques, está aí as pessoas morrendo no leito, nos corredores dos hospitais. Está aí o nosso hospital de Natal, na verdade, o Valfredo Gugel, as pessoas morrendo no leito dos hospitais. E está assim em todo o Brasil. Mas devemos olhar para a nossa casa. Não vamos ficar tirando agora pedra na casa dos outros. Vamos olhar para a nossa casa. A nossa casa está desorganizada, o setor de saúde pública. E em 2021 isso vai mudar. Vai mudar porque a professora Nilda vai fazer com que 7 UBS de cada região irá funcionar 24 horas, que o senhor gestor, quando a gente na época falou com ele, pastor, ele disse que ia fazer em 4 e que até agora não fez. Tudo não passou de promessas. Tudo que a gente falava que era bom para Parnamirim, ficava só na conversa e só na promessa. Uma outra coisa será que a justiça, os nossos filhos, que nasceram com os dons de ser médico, advogado, juízes, engenheiros, e por não terem uma educação de qualidade, vão para o submundo do crime, praticar crimes através das drogas, através de tantas outras coisas? Será que isso é justiça? Tirarem o direito à vida dos nossos filhos, os sonhos dos nossos filhos, só porque é pobre? Isso é justiça ou é injustiça? Com certeza é uma grande injustiça. E só quem pode fazer justiça são os justos. E quem são os justos? Aqueles que não gostam da injustiça. Aqueles que acreditam em Deus, mas com obras, e não com enganações. Verdade, enganação é coisa do inimigo. Tem um ponto que eu queria falar sobre essa questão do que o senhor está falando, pastor, sobre a questão das UBS. Por quê? Eu recordo que em 2016, antes do senhor ser vice-candidato a prefeito, no seu plano de governo, como candidato a prefeito em 2016, seria ter UBS funcionando 24 horas nos bairros. Inclusive, exatamente, a gente ainda tem esse plano de governo que está elaborado internamente. E, recentemente, acho que um ano atrás, o gestor municipal falou que iria colocar em 4 UBSs aqui do município de Parnamirim esse funcionamento em 24 horas, que não saiu do papel. Inclusive, eu quero parabenizar aqui a vereadora professora Nilda, porque em cima desse plano de governo, ela colocou no seu plano de governo, quando eleita, ter 7 UBS funcionando 24 horas em 7 territórios de nosso município, ou seja, ela vai pegar os 7 territórios, que Parnamirim é dividido em 7 territórios, em cada território vai colocar um UBS funcionando 24 horas para dar um bom atendimento à população que paga os seus impostos 24 horas, porque todo momento a população está pagando os seus impostos, e eu já quero parabenizar a professora Nilda que ela colocou aqui. Inclusive, tem aqui no Instagram, Renata colocou o seguinte, Renata Cruz, o @ Nova Parnamirim Notícia disse que Taveira iria colocar o Suzete Cavalcante para funcionar 24 horas. Vamos lá agora ver se está aberto, que não está. Aí, blog comprado, notícia falsa. Valclécia Melo entrou e disse, verdade, fui remanejada para o Delclécio e os corredores voltou a lotar. Corredores lotados e nada de atendimento com qualidade para a população. Entendeu? Aqui na nossa live pelo Face, Viviane Jefferson entrou também, e Dilmar disse assim, Dilmar Pereira, a nossa gestão plena de especialidades é só um faz de conta, pastor Alex e pastor Sandoval. Ou seja, verdade, a questão do atendimento, né? Ele quer dizer que o atendimento, gestão plena de especialidade, ou seja, no que se diz especialidade em atendimento, né? A população de Parnamirim é só um faz de conta. É muito marketing, 10 milhões de propaganda e pouco atendimento, pastor Sandoval. Pode continuar. Verdade, verdade. Então, veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 12, a parte B do versículo. Meu povo, povo meu, os que te guiam, te enganam, me destroem o caminho do teu futuro. Exatamente aquelas perguntas que eu fiz. Exatamente. Os que te guiam
Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho do teu futuro. Ou seja, aquilo, os nossos filhos não têm uma educação de qualidade, não têm uma saúde de qualidade, não têm direito às políticas públicas do desenvolvimento social. Aí o que é que acontece? Por que acontece o crime, a violência, as drogas, o tráfico? Porque ele diz, ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho do teu futuro. Eles estão no poder, enganando o povo, mas dizendo que estão construindo, eles fazem os seus lindos projetos. É por isso que eu sou contra debate. O maior debate é o seu caráter, é a sua vida. Primeiro esses sejam provados, depois se você for repreensível. Porque, às vezes, há um coitado de uma pessoa justa, honesta, que chegando no poder não vai ser ela que vai ser o técnico da saúde, da educação, do desenvolvimento social, como é que se diz? Da Secretaria de Obra, e etc, etc, etc. Ele não é um técnico, mas ele vai para para um debate todo preparadinho, todo almofadinho, todo preparadinho, dos que os marqueteiros passaram para ele falar naquela noite, aqueles papéis, tudo anotado ali. Quando se elege, mentiram para o povo, um projeto muito audacioso, tirado, feito pelos marqueteiros, olhando as vigências de necessidade de cada bairro e faz aquele projeto em cima do sentimento daquilo que o povo quer, aí o povo vai e vota. Aí quando passa depois, aí ele que estava preparado, os secretários dele agora é que não estão. É a coisa inversa. Aí aquele coitado que talvez não conheça todas as secretarias, porque não pagou o marqueteiro com o dinheiro do povo, para ir todo enfeitadinho, todo engomadinho para aquele debate, ele vai falar diferente, e não estava preparado, porque aquele deu uma surra no outro. Isso é enganação, gente. Enganação. Quem nos preparou em tudo foi Deus. Eu não estudei 1 minuto de teologia, mas eu creio que Deus me usa. Eu creio. E faço como o apóstolo Paulo. Quem tem a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Vê o seu doutor. Quem tem a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas Paulo disse, assim como eu digo, mas nós temos a mente de Cristo, por isso nós falamos dele, por isso nós falamos de um governo de Deus, por isso nós falamos da sabedoria do alto, porque está escrito na Bíblia. Mas vocês lêem e pregam o que vocês querem, não e não preparam a população para não ser injustiçada. E são esses as escórias que deixam o povo morrendo, entendeu? Tendo dinheiro, dizendo que o Brasil não tem dinheiro para a saúde, para a educação, mas tem dinheiro para o fundo partidário, mas tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para aquilo, tem dinheiro para as mordomias, tem dinheiro para tudo, Verdade, menos dinheiro para atender os mais pobres. Pastor, deixa eu dar uma resposta aqui. Tem umas pessoas fazendo algumas perguntas. Eu vou responder aqui pelo Face. Rodrigo Daisy. Daisy. Me perdoe, amigo. Eu notei aqui para responder e acabei esquecendo. Rodrigo me fez uma pergunta aqui sobre deixa eu subir aqui no Facebook. Rodrigo me fez uma pergunta e eu acabei não respondendo. Pastor, aqui no nosso bairro Nova Esperança, Avenida João Paulo II, onde já foi falado pelo gestor que seria asfaltada, porém o projeto foi pago e não foi feito. Isso é verdade, Rodrigo? Eu notei aqui o nome da rua, que é Rua João Paulo II. Eu não posso te dizer agora exatamente, mas eu vou te responder amanhã, na live de amanhã. Mas, de certeza, essa rua foi prometida, como você está dizendo, que eu não sei onde é que você viu, se foi pelo gestor, por algum vereador, alguém. Se não foi feita, foi por falta de compromisso, de dinheiro, não. Se está já como no orçamento, que já foi direcionado a verba e não foi feito, eu não posso te dizer agora, mas amanhã eu te digo, eu já anotei o nome da rua, certo? Então, assim, que inclusive em nossa pauta, eu falei aqui em lives anteriores, que nós não éramos para ter nenhuma rua ainda sem ser pavimentada na terceira maior cidade do estado, que arrecada mais de 500 milhões de reais por ano. Inclusive, a gente falou, eu com a professora Nilda aqui numa live, a Secretaria de Obras recebeu entre os 4 anos 128 milhões 851 mil reais, não era para ter ruas assim. Aí você agora me pergunta novamente, Pastor Alex,
Pastor Sandoval me responde essa pergunta. E aqui no bairro Nova Esperança, Avenida João Paulo II, onde é a principal, que passa os ônibus alternativos, todo tipo de transporte tinha um projeto de ser assaltado. Onde o projeto foi pago? É a mesma pergunta, pronto. Amanhã eu te respondo. Dilmar Pereira diz assim, a porta aberta para o internamento de criança, infelizmente, ainda é no Hospital Maria Alice, na Zona Norte, amigos, é verdade, Dilmar. Infelizmente, nós não temos um tratamento de especialidade para as crianças aqui em Parnamirim, e eu não tenho dúvidas que na gestão da professora Nilda, como prefeita de Parnamirim, isso será resolvido, porque Nilda tem sim competência, é uma vereadora que é do povo, caminha, fiscaliza, visita e sabe sim da dor da população. Boa noite, pastor Alex, no Face ainda. Sou Maria José de Bela Vista. Olha, 5 anos que eu luto por uma pequena cirurgia e não consigo, isso é uma vergonha. Maria José, não é só você. Tem várias pessoas que têm esse mesmo problema aqui na gestão, aqui na cidade de Parnamirim. Inclusive, tem um caso de 2000, eu não lembro, pastor Sandoval, aquele caso que uma vez o senhor foi com a senhora lá, né, para marcar um exame, e 1 ano e meio depois que a mulher tinha morrido, o pastor Sandoval recebeu a ligação, né, para que a mulher retornasse lá, e o que é que aconteceu? Essa mulher já tinha morrido. Pastor Sandoval explica já, mas eu quero dizer aqui que no Instagram também, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, Raíssa diz assim, uma das propostas de campanha de Taveira em 2016 era melhorar a segurança de Parnamirim, e agora estamos assim, como todo mundo sabe. Qual a proposta de Nilda para a segurança? Raíssa, sobre a questão da resposta, o pastor vai falar. Sobre 2016, com certeza, nós esperávamos que o gestor municipal ele fosse, principalmente na área da segurança, um prefeito que desse exemplo a todos os 167 municípios do nosso estado. Por quê? Porque ele é ex-coronel da Polícia Militar. Então, a segurança de Parnamirim era para ser invejada pelos outros municípios. Mas como é que hoje é a segurança do povo de Parnamirim? Infelizmente, é um caos. Nós não temos segurança desde a prevenção, porque a segurança passa por um trabalho de prevenção, onde ele não se preocupou de fazer a prevenção, de dar oportunidade nos bairros através de projetos sociais, escolinhas de futebol, para evitar que os nossos filhos, crianças, jovens e adolescentes vá para o mundo do crime, e depois aquele que não quis ter a oportunidade vai ser combatido com segurança através de policiais. E nem na questão de policial houve, né, uma parceria do município, do gestor com o governo do estado, que a segurança é um dever do estado, onde existe uma briga, né, do gestor municipal com a governadora do estado, e quem paga por essa briga de não terem uma parceria é a população que não tem segurança de qualidade. Tá bom, Raíssa? Sobre essa questão do projeto de professora Nilda, eu não posso te dizer para segurança, porque eu não tenho aqui exatamente. Mas se o pastor Sandoval quiser falar e responder sobre esse ponto, né? Então, pastor Sandoval, tá bom? Veja só, eu tenho certeza que eu já expliquei isso antes, o que é justiça. Justiça, você sabe que você vai ser candidato a prefeito. Você vai ser candidato a vereador. Se você vai ser candidato a alguma coisa na política, você já sabe que você já deva saber que você vai assumir um sacerdócio aqui diante de Deus para fazer justiça. Você tem que estar preparado, meu amigo. Preparado na sabedoria do alto. Porque a sabedoria da terra, ela é terrena, animal e diabólica. Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Deus. Mandou derramar a sua palavra aqui para a gente aprender. Ela é terrena, animal e diabólica. Ou seja, não vai sair nada boa. E o diabo é inimigo da onça. Ele vai te dar hoje com a colher e amanhã ele vai tirar com a concha. Devemos entender. A questão da segurança, a Bíblia diz lá em Coríntios 12, 25 e 26, presta atenção. A Bíblia diz, para que não haja divisão no corpo, antes, todos os membros tenham cuidado um dos outros. Por quê? Se um dos membros forem afetados, todos os membros serão afetados juntamente com ele. E se um dos membros for honrado, todos os membros serão honrados com ele. Ou seja, se um dos membros forem desonrados, todos os membros serão desonrados.
Se o menino lá no teu bairro ele virar um grande traficante, ele virar como é que se diz? Um grande criminoso, todos nós estamos em perigo, é isso que Jesus quis dizer. Se você deixar aumentar a miséria, o fruto é os miseráveis do futuro. A palavra miserável não quer dizer que ninguém é bandido, não. Bandido é você ganhar um mau salário e você já ter condição financeira e pegar e ter que roubar o dinheiro público dos outros. Roubar o direito da saúde, etc., porque quando se rouba o dinheiro do povo, é isso. E quanto no Brasil, né, não se tem roubado o sistema político, vocês viram aí, o Lava Jato e tudo mais, quanto dinheiro desse país não foi roubado? Segundo a palavra de Deus, lá de Provérbios Salomão 22:6, que diz, instrui o menino no caminho que deves andar, e até envelhecer ele não desvia disso. Lógico, existe o bem e o mal. Quando você não leva o bem às pessoas, políticas públicas de A, de B, ou às igrejas mesmo, católica, evangélica, elas não procuram ver que aquelas famílias que são desestruturadas, que não tiveram uma boa educação, que não tiveram desenvolvimento, ali o mal vai chegar mais rápido. Qual seria o papel dos líderes religiosos também de ajudar? Seria procurar as periferias e cuidar das crianças, criar esporte, lazer, criar cultura, criar isso e aquilo, porque a Bíblia diz, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando a gente não dá essa instrução ao garoto, não forma cidadão, porque todo projeto que nós usamos aqui, nós nunca damos nada a ninguém. Por Deus, vocês entregam fruta e verdura, vocês trabalham. Não, isso não. Isso são meios de poder chegar à família e conscientizar a família para que elas possam reassocializar as suas crianças ou seus adolescentes que estão indo para o submundo do crime e que você pode mostrar às pessoas que teu filho não é um bandido, que seu filho é um ser humano que foi marginalizado. A marginalização ela começou muitos anos atrás, que os cegos não conseguem enxergar. Quando foi que o Brasil foi destruído? Quando os políticos lançaram um sistema de derrubar, de destruir a natureza, de queimagem, como é que se diz? Cortar as árvores, tudo, destruir as matas, o verde, que aí a chuva começou a ser escassa. Era isso que o sistema queria. Começou a ser a escassez. Aí os políticos não vão investir na agricultura, não, porque se nós investirmos na agricultura, entendeu? Esse povo vão crescer, cada dia mais vai chegando a tecnologia, eles vão comprando, inovando, daqui a pouco eles sabem mais do que nós políticos, eles descobrem o que é fazer justiça e eles tiram a gente do poder, porque a Bíblia diz que a roda grande e o dia passaria por dentro da pequena, ou seja, 73%, que hoje é 75% da população pobre, é quem elege os políticos, e um dia essa população iria se unir, que é essa missão que nós recebemos, para derrubar a ponta da pirâmide, que são os poderosos que conseguiram enganar até hoje e não conseguem mais. Então, naquela época, eles não, como hoje é simples se fazer, o nosso, não sei se vocês já viram aquele Chuva de Honestidade, é uma música de um sertanejo aí, que eu não estou lembrado do nome, que fala que eu não quero enchente de caridade, eu quero chuva de honestidade, e que diz que tem muita mão boba aí. Então, o que acontece? O que nós precisamos é entender que, quando começou isso, foi quando o inverno começou a escassez do inverno, e o Nordeste começou a ficar seco, mas o Nordeste é rico em água, nós somos ricos em água. O que faltou foi irrigar a nossa terra, dar condição para que o agricultor, entendeu, pequeno e grande agricultor, ele pudesse ter condição de não sair, na época até de pau de arara, não sair das suas cidades para aventurar nas grandes cidades emprego para manter suas famílias. Afastar os pais, deixar os filhos no Nordeste, afastar os pais para as grandes cidades, Rio, São Paulo e etc. Depois, alguns conseguiam um emprego, uma coisa melhor, levavam as famílias para lá. Tem gente até hoje que não conseguiu ser nada quase na vida, busca uma forma de voltar para a família e ainda não encontram. Tem uns que já morreram, e etc, etc. Muitos. O que acontece? Você vai para uma cidade grande, você não encontra emprego, uns não dão sorte, não encontram emprego, etc. Eles vão morar nas margens da sociedade. Lá em São Paulo, Rio, naquelas favelas, naqueles lugares, as comunidades carentes,
E ali há necessidade de manter os filhos, porque o menino com 16, 17 anos já quer casar, já faz um filho, sem ter condição, estrutura familiar, estrutura de forma nenhuma, porque a educação não tem. O que acontece? Precisava de um amparo, um controle social, onde, na realidade, fosse feita parceria com as igrejas evangélicas, católicas, tudo, para que esses pastores, esses homens, cuidassem, porque nós, cristãos, temos uma palavra de mostrar, de pegar essas crianças e trabalhar a mente delas para que elas pudessem ocupar a mente e elas serem um cidadão no futuro aproveitando os seus dons. Mas aí a desigualdade social, a miséria da desigualdade social, ter feito isso. Eu queria que o meu querido internauta entendesse isso e desse fruto. Toda árvore, pois que não der fruto, merece ser cortada e lançada ao fogo. Nós estamos falando aqui mistério de Deus para a tua vida. Segredos de Deus que Deus quer. Você é a imagem e semelhança de Deus, independente da religiosidade. Ah, eu sou um pecador, eu também sou, gente. O que Deus quer de você é a transformação. Ele nos ungiu para libertar o povo do cativeiro dos faraó, tirar o preso das prisões. É isso que Jesus diz. Verdade, então, pastor. precisamos entender que não existe pessoas mal. Existe mal que estão nas pessoas. É diferente. O mal é uma doença. O inimigo é uma grande doença. É um pior câncer, que leva até as pessoas a cometer suicídio, depressões, etc, etc. Ok? Então, eu queria que o caro internauta entendesse isso. Em 2020, chegou a hora, chegou o tempo da gente criar essa conscientização na nossa mente e passar para o vizinho, para o amigo, para os filhos, não só para você. Começar a se interessar as coisas. A gente se interessa, pastor Alex, que é injustiça. Você se interessar a vida inteira, piada de tiringa, de não sei quem, de não sei quem. A gente escuta muito filmes e isso. E uma matéria dessa, algo que vai mudar, transformar a sociedade, nós não damos importância. Pois é, você está do lado do sistema. Pois é, você faz parte daqueles que vieram roubar, matar e destruir a população. É esse sentimento que Deus quer deixar no teu coração. E eu, não, como já disse, não sou candidato a nada. Estamos aqui para conscientizar, estamos aqui para preparar pessoas para assumirem uma política onde, na realidade, vocês vão ver. Esses políticos, quando eles se instalam no poder, não querem sair nunca. Eles ficam trocando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Verdade ou não é? Nós queremos um sentimento diferente. Que vocês, no futuro, os jovens de Parnamirim possam crescer, estar na política, e daí, vereador passa a ser deputado, estadual, federal, senador, governador, e até presidente. Mas não, em Parnamirim, eu conheço vereadores que tinham 10, 11 mandatos. Um exemplo, acabaram a vida pública sendo vereador. Ou seja, cadê os dons, cadê os talentos? Enterrado. Pastor Sandoval, nós vamos encerrar nossa live, já estamos com 1h07, querendo agradecer aqui a todos que entraram pelo Instagram, Facebook. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Zenon, desportista aqui de Parnamirim, ex-zagueiro, entrou aqui também, mandou uma boa noite, um abraço, pastores. Um abração, meu irmão, um abração, Zenon. Deus abençoe cada dia mais. Visão Celeste também entrou aqui pelo Instagram, Amanda entrou, Rocha entrou, Rose entrou, Daniel, Alexandre Cristina, Solange, Josi Silva, Emanuel, Genibaldo, Nando Ângelo, Jéssica, Ildécia, ligada desde o início, Raíssa, aqui pelo Facebook. Um abraço para Adriana, lá do condomínio América 1, que entrou aqui também, deixou até uma pergunta, eu leio já. Helena Tereza, filha de seu Miguel, entrou. Dilmar Pereira fez a última, o último questionamento, dizendo assim: estão cuidando da saúde da mulher aonde? Pois não há mais ginecologista na UBS. Verdade, meu irmão. As mulheres sofrem muito com esse atendimento, eu posso dizer, porque já recebi também várias reivindicações da população sobre esse atendimento. Adriano Oliveira, lá do América 1, do bairro de Nova Esperança, diz: até hoje o postinho de saúde de Santa Júlia continua sem médicos. Estamos com mais de 5 meses que, quando precisamos de médico, a outra área, com sua dedicação, nos atende, sem ser sua área. Precisamos agir. Acorda, Parnamirim. Inclusive, Adriano, eu estou lhe devendo a visita a esse posto que eu fiquei de fazer, mas eu já vou aqui colocar de novo na minha agenda para que, quando for segunda-feira ou terça, eu estarei visitando a UBS do Santa Júlia para a gente estar reivindicando e cobrando esse atendimento. Raíssa Nunes diz assim: cadê a mobilização da Prefeitura de Parnamirim em fazer o exame de mama nesse mês de outubro rosa? Que vergonha. Raíssa,
Esse mês não vai ter nenhum tipo de atendimento nesse sentido, porque os cargos comissionados da prefeitura estão na rua fazendo campanha. Então, a população de Parnamirim vai ter que esperar em vários setores de atendimento, porque, né, a população de Parnamirim está precisando dos atendimentos, mas os cargos estão fazendo campanha para poder reeleger o prefeito da cidade e manterem, né, seus empregos. População de Parnamirim, seguidores do Instagram, Facebook, eu quero agradecer de coração por mais uma noite onde vocês estiveram aqui presentes conosco. O tema de hoje foi baseado em cima de justiça. Lá em Mateus 6,33, para quem entrou depois, fala a palavra de Deus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Precisamos agir com justiça. E a justiça, primeiro, ela vem divinamente. Provérbios 29:2 diz, quando o justo governa, o meu povo se alegra. Quando o ímpio governa, a cidade sofre, geme, né, e chora, assim como nós temos hoje várias deficiências nos setores da cidade de Parnamirim, por isso Parnamirim vai mudar. Quero agradecer pela minha participação e dizer, não esqueçam de olhar para os botões que está na minha camisa, dia 15 de novembro é 17 para prefeito e 7777 para vereador. Pastor Sandoval, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma live, né? Todos os dias estaremos aqui. Assim como todas as de manhã, convido já a todas as pessoas, nós oramos a cada 6 horas da manhã, pedindo a Deus, né? Um dia Ele transformou nossas vidas, para a gente ser um vaso nas mãos dos outros, né? Orando pelos outros, uns pelos outros, e colocando assim a sua família, né? E colocando a nossa cidade de Parnamirim para uma cobertura espiritual no governo de justiça social e igualdade para todos, nos serviços públicos, para que haja desenvolvimento na nossa cidade, e colocar que vocês, todas as 6 horas da manhã, se não puder vir para a oração, vocês oram em casa, oram onde você estiver, vocês estejam nesse horário clamando a Deus, para que seja eleito aqueles vereadores, aquelas pessoas que realmente elas têm o dom para a justiça. Não é que a gente está dizendo aqui que alguém é melhor do que alguém. Não, estamos dizendo para que elas não sejam usadas pela mente do inimigo. Porque a sabedoria humana ela é terrena, animal e diabólica. E a sabedoria do alto, ela tem a mente de Cristo. No entanto, não vai haver justiça, vai haver justiça. E não havendo injustiça, nós somos o país mais rico do mundo. Eu acredito que você já sabe disso. Agora, um país que é sucateado e roubado pelos políticos que não deviam, que não tem necessidade de roubar. Quem teria necessidade de roubar seriam os pobres, necessitados, os que moram às margens da sociedade, é quem precisaria disso. Então, uma boa noite a todos, de coração, agradecer a todos os internautas, Zandou, um abraço aí para você e família, e dizer a cada um de vocês que participaram conosco dessa live, que amanhã a gente está de volta, vai ter outra live amanhã, e assim por diante. Todos os dias vamos estar aqui às 9 horas fazendo essas lives, e que Deus abençoe a vida de cada um, os cubram de bênção, em nome de Jesus. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez a participação específica em massa de vários cidadãos de nossa cidade, Parnamirim. Agradecer a participação de Dilmar Pereira, que também é candidato a vereador no Solidariedade, esteve presente aqui comigo. Amém. Dilmar Pereira é um grande representante da área da saúde, né? Merece sim o voto de confiança dos parnamirinenses. Com certeza, eleito, a Câmara terá um grande representante, principalmente defensor da área da saúde, e ele finaliza dizendo assim: salas de curativo sem material, falta gases, soro e etc. Dilmar fala porque é especialidade, é sua especialidade da área da saúde, então está falando quem conhece. Finalizando, Dilmar diz: parabéns, pastor Alex, pastor Sandoval, maravilhosa live, e o povo precisa saber para escolher melhor. Parabéns, meu irmão, te desejo boa sorte. Aqui no Instagram, quero finalizar mandando um abraço e um alô para o projeto Somos Todos Cuidadores, projeto que dá suporte e apoio às pessoas que se dedicam à missão de cuidar. Estaremos completando 1 ano, dia 4. Então, quero mandar um abraço e dizer feliz aniversário para vocês, né? Parabéns, se a gente no dia 4 vocês não entrarem em nossa live. Parabéns de coração, muito obrigado pela participação. Alcemir Nunes, muito importante a live, valeu, Alcemir. Raíssa finaliza dizendo no Face: boa noite, pastor Sandoval e pastor Alex, vocês são, né, pessoas do bem da cidade de Parnamirim. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Só lembrando que amanhã, de 9 a 10, nós teremos outra live com outro tema, e esse tema é importante porque debate o interesse da cidade de Parnamirim. Um abraço, fiquem com Deus. Dizer também, meu amigo Tiago Dionísio, que entrou aí,
Um abração, fiquem com Deus. Doutor vereador. Um abraço.